Boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedindo amparo, auxílio para esse encontro. Pai amado, mestre amigo, agradecemos esta oportunidade de nos reunirmos hoje, neste momento, em Teu nome, em sintonia tão agradável. Auxilia-nos para que possamos nos manter com o pensamento elevado neste conjunto fraternal. Irmãos que todos somos, na busca do mesmo objetivo, a busca da compreensão dos teus ensinos, cada qual a sua particularidade e individualidade, mas no intuito de atender e de dividir essas reflexões com todos que estejam ao nosso redor. Nesta busca de esclarecimento, de conhecimento, de auxílio e amparo, rogamos aos nossos queridos guias para que nos conduzam no caminho, para que saibamos desviar das intempéries, ou ainda que o desvio não seja possível, que as enfrentemos de maneira a evitar comprometimentos maiores, com o intuito de crescimento diante das dores e das dificuldades. Que assim seja. E para esse momento, nos foi proposto trabalharmos a leitura da obra Ceifa de Luz, psicografada por Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, que integra a coleção Fonte Viva. E o capítulo a ser trabalhado é o de número 33, Ante a Bênção do Corpo. O autor inicia o texto citando Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. E segue. A pretexto de atingir a virtude, não menosprezes o corpo que te auxilia a conquistá-lo. O veículo orgânico para o espírito reencarnado é a máquina preciosa, capaz de ofertar-lhe às mãos do operário da vida imperecível o rendimento da evolução. Há quem lhe condene as peças enobrecidas à ferrugem destruidora. São os irmãos que se deixam vencer pelas teias da inércia e pelo bolor do desânimo. Conhecemos aqueles que lhe relegam à engrenagem a perturbação e a desordem. São os companheiros que preferem o desequilíbrio e a intemperança para conselheiros de cada dia. Observamos frequentemente os que lhe arrojam as possibilidades ao fogo devorador. São os amigos, voluntariamente entregues às furiosas paixões que lhes devastam a mente. Anotamos ainda aqueles que lhe cedem a direção a malfeitores confessos. Temos nessa imagem todos aqueles que se comprazem com os empreiteiros da delinquência, a desenvolverem lamentáveis processos de obsessão. Reserva o teu corpo à feição do trabalhador responsável e consciente, que protege o instrumento de serviço que a vida lhe confiou. Foge ao tormento do excesso, ao azinhavre da preguiça e à excitação da imprudência. Bendizendo o templo de recursos físicos em que te situas, passarás sobre a terra, abençoando e servindo,
convertendo as cordas de tua alma em harpa divina, para que o Senhor, através delas, possa desferir para o mundo as melodias da beleza, os cânticos do progresso e os poemas do amor, em celeste exaltação da alegria imortal. Podemos aqui, antes de adentrar nas palavras de Emmanuel, refletir na relação corpo e espírito. Podemos dizer uma relação de mão dupla, porque como procedemos com o corpo reflete diretamente no espírito e vice-versa. Como procedemos com o espírito reflete diretamente no nosso corpo. Observemos quando os espíritos nos dizem que se não tem o corpo qual desejava ter, se este ainda traz algumas enfermidades, alguns problemas, são condições necessárias e registradas em meu corpo espiritual, para que eu venha trabalhá-las, com a necessidade de purificar e transformar este espírito. Quanto mais depurado meu espírito é, melhor será a condição do meu corpo físico. E a gente pode observar isto no livro A Gênese, lá no capítulo 11, itens 10 e 11, que nos diz assim: devendo a matéria ser o objeto de trabalho do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que pudesse atuar sobre ela. Por isso, veio habitá-la, como o lenhador habita a floresta. Devendo ser a matéria, ao mesmo tempo, o objetivo e o instrumento de trabalho, Deus, em lugar de unir o espírito à pedra rígida, criou, para seu uso, corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todos os impulsos de sua vontade e de se prestar a todos os seus movimentos. O corpo é, pois, ao mesmo tempo, o envoltório e o instrumento do espírito. E à medida que este adquire novas aptidões, ele reveste um envoltório apropriado ao novo gênero de trabalho que se deve realizar, como se dá a um obreiro ferramentas menos grosseiras à medida que ele seja capaz de fazer uma obra mais cuidadosa. Para ser mais exato, é necessário dizer que é o próprio espírito que dá forma ao seu desenvolvimento, ao seu envoltório, e o apropria às suas novas necessidades. Aperfeiçoa-o, desenvolve-o e completa o organismo à medida que sente a necessidade de manifestar novas faculdades. Em uma palavra, ele a coloca na estatura de sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais, cabe-lhe empregá-los. Assim é que as raças avançadas têm um organismo, ou, querendo-se, uma aparelhagem cerebral mais aperfeiçoada que as raças primitivas. Explica-se, assim, igualmente, o cunho especial que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e ao comportamento do corpo. Por isso, precisamos aprender a perseverar, a utilizar o corpo da melhor maneira possível. Emmanuel nos traz os extremos, que causam efeitos danosos ao corpo que nos foi cedido, como a inércia e a preguiça. Ainda os desequilíbrios, perturbações e desordem. Permitimos, assim, os processos obsessivos,
com consequências funestas, podendo levar à loucura ou mesmo ao suicídio. Observemos, ainda que muitas vezes agimos atraindo doenças, podemos exemplificar no excesso alimentar, causando a obesidade, o diabetes, a hipertensão. Ou observemos na utilização das drogas lícitas ou ilícitas, além da dependência, as doenças pulmonares, os tumores, o esgotamento do corpo físico por aventuras sexuais excedidas, atraindo infecções sexualmente transmissíveis, entre outros. No caso das lesões que venhamos a causar ao nosso corpo físico intencionalmente, marcamos também nosso corpo espiritual. Lembremos que existem os atos inconscientes. Observemos André Luiz em nosso lar. Quando este retorna à pátria espiritual, é chamado de suicida. Ele não se identifica como tal, pois acreditava que esse termo fosse utilizado a quem tentasse contra a sua vida intencionalmente. E ele apenas mantinha hábitos que minavam sua saúde física, que diminuíam seu fluido vital. A intenção não era consciente de adoecer, mas era praticada por si, de acordo com as suas escolhas. Lembremos que essas marcas são causadas por nós, ao corpo espiritual, que servirá de molde para as novas experiências reencarnatórias. Um dos casos mais marcantes são os do suicídio. Muitos irmãos trazem essas graves marcas nos seus perispíritos, que refletirão no corpo físico. E a literatura espírita, ela traz muitos exemplos dessas situações, para nos esclarecer, para nos auxiliar, fazendo com que compreendamos a grande responsabilidade de cada um perante suas escolhas, perante suas atitudes. Também o inverso acontece. Podemos reencarnar com a necessidade de purificar nosso espírito. No caso de virmos trazendo algumas marcas para depurar aqui. Ou seja, muitas doenças que são desencadeadas no corpo físico sem aparente motivo, no caso nessa encarnação, podem ser ocasionadas dessa lesão que trazemos no corpo perispiritual. E conforme a individualidade, os sentimentos e reações emanados durante o processo de adoecimento, estaremos contribuindo ou não para o nosso melhoramento. São ainda necessidades do espírito, refletidas em marcas no corpo físico, transferidas do corpo espiritual até o momento em que serão trabalhadas e enfrentadas para que se depure. Que tenhamos o discernimento, a perseverança e a resignação de, no momento da doença física, lutar, ir em busca dos tratamentos disponíveis e oferecidos, cuidando do templo sagrado que nos foi cedido temporariamente. Porque, desta forma, estaremos cuidando e tratando junto do nosso corpo espiritual.
Estamos em um corpo transitório, que é um templo para a nossa alma. Para que cada um de nós possa agir em benefício dos outros, saindo da condição de vítimas e compreender que somos responsáveis pelo que nos acontece e que aceitamos estar aqui neste momento. Estamos todos mergulhados na eternidade. E o Espírito André Luiz, no livro Nosso Lar, amplia a nossa visão do hoje e do amanhã sob a ótica do mundo espiritual, dizendo: uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Que possamos, dentro dessas palavras, compreender, entender melhor o que o Mestre veio nos ensinar, o que o Mestre veio nos dizer. Cuidemos do nosso tempo. Uma boa noite a todos os amigos. Que assim seja.